Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula de processamento digital de sinais. Dando continuidade ao assunto filtros digitais, nós vamos estudar hoje as técnicas de projeto para filtros de resposta infinita ao impulso. Então, uma das formas de projetos de filtros digitais do tipo resposta infinita ao impulso é através da aproximação entre funções de transferências contínuas, de filtros em tempo contínuo, ou funções de transferências discretas. Dessa forma, considera-se a seguinte aproximação em tempo discreto da função integração. Projeto de filtro por invariância ao impulso. Então, existem duas técnicas. Uma delas é a invariância ao impulso. A invariância ao impulso garante que a resposta ao impulso em tempo discreto é uma versão amostrada da resposta ao impulso em tempo contínuo com um fator de escala, dado por essa expressão. Quando a invariância ao impulso é utilizada como meio para projetar um filtro em tempo discreto com resposta em frequência especificada, o interesse reside na relação entre as respostas em frequência de tempo discreto e de tempo contínuo. A resposta em frequência do filtro em tempo discreto está relacionada com a resposta do filtro em tempo contínuo pela seguinte equação. Então, entenda HC, a função de transferência em tempo contínuo, e H, a função de transferência em tempo discreto. Se o filtro em tempo contínuo for limitado em banda, de modo que HC de Jω é igual a zero, para módulo de ômega maior ou igual à frequência de corte, nós temos essa equação para módulo de ômega discreto menor ou igual a π. Então, aqui nós temos os passos para o projeto de filtro por invariância ao impulso. Lembrando que aqui consiste no projeto de filtros com resposta infinita ao impulso. Primeiro passo. As especificações de resposta em frequência para o filtro em tempo discreto são transformadas para especificações de filtro em tempo contínuo. Então, no exercício, no exemplo, nós vamos ver como fazer essa transformação. Passo 2. Obter as especificações em tempo contínuo utilizando a seguinte equação. Essa equação já foi mencionada em videoaulas anteriores. Passo 3. Após a obtenção de um filtro em tempo contínuo que atende às especificações, o filtro em tempo contínuo é transformado no filtro em tempo discreto com a função de transferência Hz. A transformação considera-se a função de transferência do filtro em tempo contínuo em termos de uma expansão em frações parciais. Passo 5. A função de transferência do filtro em tempo discreto é dado por essa expressão, Hz. Então, vamos a um exercício. Projete um filtro passa-baixas, aplicando a invariância ao impulso, utilizando um filtro Butterworth com ganho na faixa de passagem entre 0 dB e menos 1 dB e atenuação de pelo menos 15 dB na faixa de rejeição. Então, as especificações são essas. Para ômega discreto variando entre 0 e 0,2 π, nós temos que o ganho vai variar entre 0,89125 e 1. Para ômega discreto variando entre 0,3 π e π, nós temos que o ganho vai ser menor do que 0,17783. Então, aqui nós temos as especificações para o filtro em tempo discreto. O que nós vamos fazer agora é transformar para especificações em tempo contínuo. Portanto, sabendo que o período de amostragem se cancela no procedimento de projeto, é conveniente escolher frequência de amostragem TS igual a 1. Então, uma vez que TS igual a 1, as especificações de tempo discreto convertidas para tempo contínuo são essas especificações que são apresentadas abaixo. A resposta em magnitude de um filtro Butterworth é plana. Pode-se, então, considerar as seguintes especificações. Módulo do ganho em amplitude igual a 1 para ômega igual a 0. Módulo do ganho em amplitude maior do que 0,89125 para ômega igual a 0,2 π. E módulo do ganho menor ou igual a 0,17783 para ômega igual a 0,3 π. Então, essa expressão nós
resgatamos lá do filtro Butterworth, de modo que se eu aplicar para duas frequências, né, frequência de 0,2π e para a frequência de 0,3π, eu tenho duas expressões com duas incógnitas, frequência de corte e ordem do filtro. Então, resolvendo essas equações, eu tenho n igual a 5,886 e frequência de corte 0,70474. Então, claramente, a ordem do filtro, como eu não posso ter uma ordem fracionada, a gente arredonda para mais, né? Então, a ordem do filtro é 6. Então, considerando a ordem 6, eu calculo o valor para a frequência de corte. Eu recalculo esse valor e aí eu obtenho uma frequência de corte mais exata, 0,7032. E esta é a expressão que nós também vimos lá em videoaula anterior, a expressão que nos permite calcular os polos para a função de transferência de um filtro de Butterworth. Então, esse cálculo aí pode ser feito com a ajuda do MATLAB, de tal forma que a gente chega na função de transferência para o filtro Butterworth em tempo contínuo. Então, aqui nós temos a função HC, yes, que é a função de transferência em tempo contínuo. Então, nós vamos transformar isso para obter uma função de transferência em tempo discreto, HZ. A boa notícia é que o MATLAB tem uma função que nos permite fazer isso aí direto, ó. Então, se vocês observarem aqui na metade do código, nós temos a função imp em var, que converte a função de transferência em tempo contínuo, com seu numerador e denominador, polinômio do denominador, para a função de transferência em tempo discreto. E com isso a gente consegue obter a resposta em frequência para o filtro em tempo discreto a partir do projeto em tempo contínuo. Então aqui nós temos a resposta em frequência para o filtro em tempo discreto. Então vamos a um novo exercício para a gente entender melhor, fixar melhor esse conteúdo. Projete um filtro passa-baixa aplicando a invariância ao impulso, utilizando um filtro Butterworth com período de amostragem igual a 0,02 segundos, frequência de passagem 10 radianos por segundo e ordem igual a 2. Então, a partir dos vetores BZ e AZ obtidos no MATLAB, é possível determinar a função de transferência HZ. Então, uma vez que eu tenho a função de transferência HZ, eu também tenho a equação diferença. A partir da função de transferência, eu obtenho a equação diferença. E aqui nós temos o código do MATLAB utilizado para obter a resposta em frequência. Perceba novamente que o MATLAB já fornece uma função que faz essa transformada. Então, a gente encontra o filtro em tempo contínuo. Também existe uma função que encontra o filtro de Butterworth em tempo contínuo, essa função Butter, né? A gente fornece aí a ordem do filtro, a frequência de passagem, e ele nos fornece exatamente a função de transferência. A partir dessa função de transferência, a função imp em var nos fornece a função de transferência em tempo discreto, fazendo exatamente essa conversão, né? Do filtro projetado em tempo contínuo para um filtro em tempo discreto. E aqui nós temos a resposta em frequência obtida em tempo discreto. Projete um filtro passa-baixas aplicando a invariância ao impulso, utilizando um filtro Chebyshev com período de amostragem igual a 0,02 segundos, frequência de passagem 10 radianos por segundo, ordem 2 e a mínima igual a 0,89. Então aqui eu já vou direto para o código, tá? Então, no código a gente fornece todos esses dados aí para o filtro, utiliza a função Chebyshev do MATLAB para projetar o filtro em tempo contínuo, um Chebyshev tipo 1 em tempo contínuo, e depois a gente utiliza a função imp em var, que utiliza o método da invariância ao impulso, que transforma essa função de transferência em tempo contínuo, ou seja, o projeto do filtro em tempo contínuo para um filtro em tempo discreto. Okay? E a resposta em frequência é dado em tempo discreto. Então, agradeço a todos que assistiram a esta videoaula e até a próxima.